Às vezes, quando todos desistem, seguir é o melhor caminho. A estrada parecia infinita, um trecho de terra batida que se perdia no horizonte, ladeado por árvores altas que lançavam sombras longas sobre o caminho. O vento soprava devagar, levantando pequenas nuvens de poeira, como se o próprio mundo estivesse suspirando. E ali, bem no meio daquele cenário silencioso, caminhava Davi, com passos lentos, mas firmes, como quem já suportou peso demais para ter medo do cansaço. Ele não começou essa jornada sozinho. No início, havia muitos, rostos conhecidos, vozes confiantes, passos alinhados em direção ao mesmo destino. Todos acreditavam que chegariam. Todos tinham seus planos, suas certezas, suas convicções. Mas a estrada, como a vida, tem um jeito estranho de revelar quem realmente está disposto a ir até o fim. Um a um, eles foram ficando para trás. O primeiro desistiu, dizendo que o caminho era longo demais. O segundo reclamou do sol forte. O terceiro disse que não valia o esforço. Depois vieram aqueles que desistiram em silêncio, sem explicações. Apenas pararam e voltaram. Davi viu todos irem embora, até que a estrada, antes cheia de passos e risos, virou um deserto onde só o som de sua própria respiração permanecia. No início, o silêncio machucou. Ele não tinha pedido para caminhar sozinho, mas conforme avançava, percebeu que havia algo libertador naquele vazio. Pela primeira vez, podia ouvir a própria voz sem que ninguém tentasse falar mais alto. E no fundo dessa voz, havia uma pergunta que ele evitou por anos. Se todos desistirem, eu também desisto? Davi não tinha certeza da resposta, mas sabia de uma coisa: ele não queria voltar. Havia algo invisível dentro dele, uma chama pequena, mas teimosa, que dizia que seguir era necessário, mesmo quando parecia loucura. O sol começou a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu de tons laranja e violeta. A estrada ficou dourada, como se o mundo tivesse decidido iluminar apenas o trecho à sua frente. Davi parou por um instante e observou. Era impossível não notar a ironia. Quanto mais a estrada se tornava difícil, mais bonita ficava. E então ele percebeu algo que mudou tudo. Aquele brilho no horizonte não era apenas o reflexo do sol. Era uma promessa. Uma promessa de que, apesar de todos terem desistido, havia algo esperando por ele. Algo que só quem continua descobre. Davi respirou fundo, ajustou a mochila no ombro e deu mais um passo. Não sabia o que encontraria adiante, mas sabia que naquele momento, continuar era o único caminho que fazia sentido. Porque às vezes, quando todos desistem, é justamente aí que o seu verdadeiro destino começa. O sol já havia desaparecido quando Davi percebeu que a temperatura começava a cair. A estrada, que durante o dia parecia tão clara, agora assumia tons azulados e silenciosos, como se estivesse entrando em um outro mundo. A noite chegava devagar, espalhando sua escuridão pelo caminho. Mas Davi continuava. Não porque se sentisse corajoso, mas porque parar parecia pior do que seguir. A cada passo, ele lembrava dos que desistiram, não com raiva, não com tristeza, mas com uma espécie de resignação madura. Eles tinham seus motivos, eles tinham seus medos. Ele também tinha os dele, talvez até maiores. Mas havia algo diferente em Davi. Ele não aceitava que o medo fosse razão suficiente para voltar. Quando a lua surgiu entre as nuvens, iluminando a estrada em trechos irregulares, Davi percebeu que ao redor do caminho havia uma espécie de clareira longa, árvores espaçadas, arbustos baixos e, mais adiante, uma colina suave que parecia observá-lo em silêncio. O vento começou a soprar mais forte, levantando folhas secas que dançavam como pequenos fantasmas. Ele acelerou o passo. Foi então que viu algo que o fez parar. Uma fogueira apagada, cinzas ainda mornas.
troncos queimados pela metade, pegadas ao redor. Ele se abaixou e passou a mão sobre a madeira carbonizada. Sentiu o calor fraco, resistindo ao frio da noite. Aquilo significava que alguém havia estado ali pouco antes, talvez horas, talvez minutos. Voltarão? Pensou. Mas a resposta veio antes que ele pudesse formular a pergunta completa. Não. Porque se voltariam, não teriam deixado a fogueira morrer. Davi levantou-se, respirou fundo e seguiu. A estrada parecia mais silenciosa depois daquela descoberta, como se estivesse tentando dizer algo que ele ainda não sabia ouvir. Depois de algum tempo, a trilha começou a subir. A colina da distância agora estava bem à frente dele, e a lua no alto iluminava a encosta como um holofote pálido. Cansado, Davi parou no meio da subida e olhou para trás. A estrada serpenteava até desaparecer na escuridão. Nada se movia, nenhum som além do vento. Ele estava completamente sozinho, e pela primeira vez sentiu isso não como punição, mas como privilégio. Porque se ninguém mais caminhava com ele, ninguém mais decidiria o seu destino. Ao chegar ao topo da colina, Davi foi surpreendido por uma visão inesperada. Um vasto campo aberto, iluminado pela luz da lua prateada. Era uma espécie de vale circular, cercado por montanhas distantes, como se fosse um anfiteatro natural. No centro, uma árvore solitária, alta e retorcida, com galhos que se estendiam em direção ao céu como braços pedindo redenção. Davi sentiu o coração apertar. Não soube dizer por quê. Talvez porque aquela árvore parecia ter sobrevivido a tempestades demais. Talvez porque, de alguma forma estranha, ele se reconhecia nela. Firme, solitária, mas ainda de pé. Desceu até o vale devagar, passo a passo, deixando que o silêncio preenchesse os pensamentos que ele não conseguia organizar. Quando parou diante da árvore, notou algo gravado no tronco. Marcas profundas, antigas. Não eram desenhos, eram palavras. Ele aproximou o rosto para tentar ler, e ali, escrito em letras rústicas, estava: "Quem continua é quem encontra." A frase era simples, mas atravessou Davi como um raio silencioso. Ele tocou o tronco com a ponta dos dedos, sentindo a aspereza da madeira e a profundidade da gravação. Alguém passara por ali antes, alguém que, assim como ele, tinha decidido seguir quando todos desistiram. Mas o que essa pessoa encontrou? Davi deu um passo para trás e olhou ao redor. Nada indicava respostas. Nada parecia apontar um destino claro, mas havia algo no ar, algo que não estava ali antes. Uma espécie de expectativa silenciosa, como se a própria estrada estivesse observando o que ele faria em seguida. E então ele entendeu. Aquela frase não era promessa, era orientação. Quem continua é quem encontra. Não quem sabe para onde vai, não quem tem garantias, mas quem segue. E com esse entendimento ardendo dentro do peito, Davi se virou para a direção oposta à qual veio e viu um novo caminho, estreito, quase invisível, mas iluminado por um reflexo prateado que parecia vir do fundo da noite. Ele respirou fundo, ajustou a mochila e deu o próximo passo, porque no fim, os que continuam encontram o impossível. O novo caminho diante de Davi era estreito, quase tímido, como se tivesse sido traçado por alguém que não queria ser seguido. Não havia marcas de passos, nem indícios de que outra pessoa tivesse passado por ali recentemente. A vegetação era baixa, mas o suficiente para esconder parte da trilha. Mesmo assim, havia algo naquele percurso que chamava, não os olhos, mas algo mais profundo. Algo que vive na intuição e que fala quando a lógica fica muda. Davi caminhou devagar, observando cada detalhe ao redor. As montanhas distantes formavam um arco natural sobre o vale,
e a lua, agora mais alta, deixava tudo com um brilho prateado que transformava a noite em um espaço quase sagrado. Com o silêncio tão intenso, ele podia ouvir seus próprios pensamentos com clareza, talvez até clareza demais. A frase gravada na árvore ecoava dentro dele: quem continua é quem encontra. Essas palavras pareciam ganhar novos significados a cada passo. Ele se perguntava quantas pessoas haviam desistido antes de alcançar aquele vale. Quantas teriam caminhado até o limite da coragem apenas para voltar por falta de fé, ou força, ou esperança. E quantas, como ele, tinham escolhido continuar mesmo sem nenhuma certeza do que encontrariam. E foi nesse ponto que um pensamento incômodo surgiu. E se não houver nada para encontrar? A pergunta veio afiada, crua, sem consolo. Era a dúvida que todos os caminhantes enfrentam, cedo ou tarde. Davi parou por um instante, respirou fundo e encarou a escuridão à sua frente. Nada respondeu. Mas isso não significava que fosse vazio. Ele seguiu. A trilha começou a subir levemente. O vento ficou mais frio, fazendo as folhas tremerem como sinos silenciosos. Em alguns pontos, a lua desaparecia atrás das nuvens, deixando o caminho em completa escuridão por segundos longos demais. Em outros, a luz surgia com força, revelando detalhes que pareciam fazer parte de uma pintura antiga. E foi em um desses clarões de lua que Davi viu algo que o fez parar. Uma pedra grande, oval, posicionada no centro da trilha, como se guardasse um segredo. Sobre ela, marcas longas e irregulares, como riscos feitos à mão. Davi se aproximou, ajoelhou-se e analisou as marcas com cuidado. Não eram palavras nem símbolos reconhecíveis. Pareciam curvas, linhas, formas. Até que ele percebeu. Eram caminhos, trilhas desenhadas, rotas que se encontravam e se separavam. Percursos longos, outros curtos, alguns sem saída. Era como um mapa, mas não de lugares. Era um mapa de decisões. E ali, bem no centro, onde as linhas se encontravam, havia um pequeno ponto marcado de maneira mais profunda, como se fosse o destino final. Ele passou o dedo sobre a pedra, sentindo a textura da marca. Era áspera, antiga e carregada de intenção. Quantas pessoas chegaram até aqui? Quantas marcaram este mapa? Quantas encontraram o que buscavam? Davi levantou-se devagar. A pedra parecia observá-lo, silenciosa, mas cheia de expectativas. Ela não dizia qual caminho era o certo, não dizia o que fazer, não mostrava respostas, apenas mostrava que havia caminhos, muitos, e que o ponto final só existia para quem escolhia continuar caminhando. Ele respirou fundo e seguiu adiante, sentindo algo diferente dentro de si. Uma mistura de medo, sim, mas também de coragem. Coragem de quem sabe que grandes descobertas não são feitas por quem escolhe o caminho mais fácil, mas por quem caminha mesmo sem saber o que vai encontrar. Depois de mais alguns minutos, Davi ouviu um som. Foi leve, distante, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-lo parar. Parecia água. Não o rio que ele havia visto antes, mas algo diferente, algo mais alto, mais vivo, mais vibrante, uma queda d'água. Ele acelerou o passo, guiado pelo som. A trilha começou a se abrir, revelando uma clareira iluminada pela lua. No centro, uma pequena cachoeira caía sobre um espelho d'água tão claro que refletia o céu inteiro. Era como se o céu estivesse invertido, como se o mundo estivesse virado ao contrário diante dele. E foi ali, diante daquela imagem surreal, que Davi sentiu algo pela primeira vez desde o início da jornada. Paz. A verdadeira paz. Não a ausência de dor, mas a presença de sentido. Ele se aproximou da água e, como quem reencontra uma parte perdida de si, tocou a superfície gelada com a ponta dos dedos. O reflexo tremulou, se desfez, voltou a se formar.
E lá estava ele, não o Davi cansado, solitário ou perdido, mas um Davi vivo, desperto, presente, um Davi que ainda tinha medos, sim, mas que agora descobria uma força que nunca soube que existia. E ali, naquela clareira silenciosa, ele entendeu. Seguir não é sobre chegar mais longe. Seguir é sobre não abandonar a própria alma. E com esse pensamento ardendo, ele se levantou, porque sabia que a jornada ainda não tinha acabado. Davi permaneceu algum tempo diante da água, observando o próprio reflexo se desfazer e se recompor inúmeras vezes. Era curioso perceber como uma simples ondulação podia distorcer completamente a imagem, e ainda assim ela continuava sendo ele. Talvez a vida fosse assim também. Às vezes tudo parece deformado, mas a essência continua intacta, esperando apenas que a superfície se acalme de novo. Quando se afastou da margem, sentiu o corpo mais leve. Não porque o cansaço tivesse ido embora, mas porque algo dentro dele havia se realinhado. A frase da árvore, o mapa na pedra, a clareira, o espelho d'água, tudo parecia fazer parte de um mesmo diálogo silencioso com sua própria alma. Era como se o caminho tivesse sido desenhado não para guiá-lo até um lugar, mas até uma compreensão. Ele olhou ao redor, tentando encontrar o próximo passo. Não havia placas, não havia trilhas evidentes, não havia indicação de siga por aqui. Havia apenas o vale, a lua, a cachoeira e o som constante da água caindo. Por um instante, a velha dúvida voltou. E se eu simplesmente ficar aqui? A ideia era sedutora. Aquele lugar era mais bonito, mais calmo, mais confortável do que qualquer outro ponto da estrada até agora. Ali, ele tinha paz, silêncio, água fresca e a sensação de ter encontrado algo valioso. Quem o culparia por parar? Quem o julgaria por decidir que aqui está bom o suficiente? E foi nesse exato pensamento que ele percebeu uma armadilha sutil. Nem toda desistência parece derrota. Algumas se vestem de conforto. Sentou-se em uma pedra próxima à cachoeira, deixando o som dominante da água preencher a mente. E no meio desse som, uma memória distante começou a emergir, como uma carta esquecida sendo trazida à tona pelo vento do tempo. Ele lembrou de uma conversa antiga com o avô. Um dia, Davi, dizia o velho, você vai entender que a vida não te testa só com dificuldades óbvias. Às vezes, ela te oferece um lugar confortável para ver se você aceita menos do que nasceu para viver. Na época, Davi riu, achando aquilo poético demais para ser verdade. Agora, sentado diante de uma das paisagens mais lindas que já tinha visto, entendeu tudo. Não era ali que o caminho terminava. Era ali que a coragem era testada de um jeito diferente. Ficar seria fácil. Seguir seria escolher. Ele se levantou, ainda sem saber para onde ir. Mas algo chamava. Um detalhe sutil, quase imperceptível, chamou sua atenção. No lado esquerdo da clareira, atrás de algumas pedras cobertas de musgo, havia uma pequena abertura entre as rochas. Não era exatamente uma caverna nem uma trilha. Era apenas um vão, escuro, estreito, mas presente. Tudo dentro dele disse não. Mas aquela mesma centelha que o fez continuar desde o começo sussurrou, olha de perto. Davi se aproximou da abertura. O interior era escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca vindo de algum ponto mais ao fundo, como se alguém tivesse acendido uma vela distante. Ele hesitou por um segundo. A cachoeira, atrás de si, oferecia beleza, segurança, previsibilidade. A passagem à frente oferecia nada. Talvez perigo, talvez nada, talvez tudo. Ele respirou fundo e entrou. O chão era irregular. As paredes de pedra pareciam se aproximar em alguns pontos, obrigando-o a virar o corpo de lado para passar. O som da cachoeira foi ficando cada vez mais distante, substituído por um silêncio denso, quase absoluto. O único som que restava era o de sua própria respiração e, de vez em quando, o eco suave de seus passos.
Conforme avançava, a luz fraca à frente ia crescendo, revelando um brilho alaranjado. Não parecia a luz do sol, parecia fogo, calor, presença. Quando finalmente emergiu do corredor estreito de rochas, Davi encontrou um espaço aberto, uma espécie de salão natural dentro da montanha. No centro, um círculo de pedras e sobre uma delas, uma pequena chama ardendo sozinha, como uma fogueira que nunca se apaga totalmente. Apenas diminui até alguém chegar. Ele se aproximou, intrigado. Aquela chama não fazia sentido ali. Não havia lenha. Não havia rastros de fuligem recente. Não havia nada que indicasse que alguém a acendera há pouco. Mas ela existia, firme, delicada, constante. E ao olhar para aquela pequena chama, Davi sentiu algo que nenhuma paisagem havia sido capaz de provocar com tanta força. Reconhecimento. Não era uma fogueira, era um símbolo. Daquela chama pequena, mas insistente, ele se lembrava. Não desse lugar, mas de si mesmo. A mesma chama que ele sentia no peito quando todos desistiram e mesmo assim, algo dentro dele dizia, vai. A mesma chama que queimava baixinho quando ele pensava em voltar, mas não conseguia. A mesma que o acompanhava desde o primeiro passo, mesmo quando ele fingia que não estava ali. Era como se o caminho inteiro tivesse sido desenhado para trazê-lo diante dessa imagem. Ele, em frente a uma chama pequena, mas inapagável. Ele se sentou diante do círculo de pedras, em silêncio. Não havia nada para pedir, nada para questionar. Havia só uma verdade enorme e simples se instalando aos poucos dentro dele. Continuar não era sobre a estrada, sobre o destino ou sobre as recompensas. Continuar era sobre ser fiel a essa chama, a essa parte dele que não morre, mesmo quando tudo parece acabar. Davi sorriu, um sorriso curto, quase tímido, mas verdadeiro. Pela primeira vez, entendeu por que, mesmo cansado, seguia. Não era orgulho, não era necessidade de provar algo, não era medo de fracassar, era amor. Amor pela própria jornada, amor pela própria verdade, amor pela possibilidade de, um dia, olhar para trás e saber, eu não abandonei quem eu poderia ser. A chama tremulou como se concordasse. Davi se levantou. Sabia que dali em diante o caminho não seria necessariamente mais fácil. Mas agora, pelo menos, ele tinha o que muitos desistem de procurar. Um motivo que fazia sentido. Seguir não era mais apenas o melhor caminho. Seguir era o único caminho que combinava com quem ele realmente era. Davi permaneceu diante da chama por alguns minutos, silencioso, imóvel, como se estivesse esperando que ela revelasse algo. E, de certa forma, revelou. Não através de palavras, nem de visões sobrenaturais, mas através de um entendimento tão profundo que não precisava ser dito. A chama não era grande, não iluminava muito, não aquecia o espaço inteiro, mas ela existia e era suficiente. Ele percebeu que sua jornada sempre foi sobre isso, encontrar dentro de si o suficiente para seguir. Davi tocou uma das pedras que cercavam a chama. Estava quente. Aquilo o surpreendeu. Era impossível. A pedra estava ali há tanto tempo, exposta à umidade da caverna, longe de qualquer fonte de fogo constante, mas ainda assim, quente. Quente como se guardasse histórias, como se carregasse memórias de todos que um dia haviam chegado até ali. E então Davi lembrou da frase gravada na árvore: quem continua é quem encontra. Ele finalmente entendia. A maioria das pessoas desiste não porque são fracas, mas porque nunca chegam perto o suficiente para descobrir aquilo que as faria continuar. Elas param antes da clareira, antes do mapa, antes da cachoeira, antes da chama. Param porque não sabem que existe algo esperando por elas. Param porque o caminho dói. E ninguém as ensinou que a dor às vezes é apenas o sinal de que estamos tocando partes nossas que ficaram tempo demais esquecidas.
Mas Davi não parou. Ele passou pelas sombras, pelos silêncios, pelas incertezas. Caminhou mesmo quando o mundo dizia que não valia a pena. Mesmo quando a estrada parecia infinita. Mesmo quando o coração pesava. E por isso encontrou. Não encontrou ouro, nem respostas perfeitas, nem atalhos milagrosos. Encontrou algo infinitamente mais importante, a si mesmo. E com isso, encontrou a força que sempre procurou nos outros. Com um último olhar para a chama, Davi se levantou. O caminho de volta pela fenda estreita parecia diferente agora. Não era mais o corredor escuro que o assustava quando entrou. Era apenas um espaço entre pedras. Um espaço que ele atravessava não como alguém perdido, mas como alguém que acabou de lembrar quem é. Quando emergiu novamente na clareira da cachoeira, algo dentro dele mudou. Não era uma explosão de luz. Não era um milagre. Era uma paz grande demais para caber na mesma pessoa que entrou ali horas atrás. O reflexo da água agora parecia mais nítido, o vento mais leve, até o silêncio parecia amistoso. Ele caminhou até o meio da clareira, respirou fundo e observou a lua refletida no espelho d'água. Não via mais a solidão como ausência de companhia, via como presença de autenticidade. Não via mais a estrada como castigo, via como convite. Não via mais os que desistiram como derrotados. Via apenas como pessoas que ainda não tinham encontrado a centelha que ele encontrou. E foi aí que percebeu. A vida não recompensa quem chega primeiro. Ela recompensa quem não abandona a própria verdade. Com a alma renovada, Davi retomou o caminho de volta ao vale. A estrada estreita agora parecia acolhedora. As montanhas não intimidavam, as sombras não assustavam. Ele sabia que ainda enfrentaria dias difíceis, sabia que ainda duvidaria de si, sabia que ainda teria medo e aceitou isso com serenidade. Porque agora entendia que medo não era um muro, era apenas um convite para olhar para dentro. Quando chegou ao topo da colina novamente, olhou para a árvore solitária ao longe e sorriu. Aquela mesma árvore que parecia carregar eternidades, agora parecia apenas ela mesma. Um pedaço da natureza resistindo ao tempo, como ele. Ao descer a colina e retornar à estrada onde tudo começou, Davi sentiu algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Ele não era mais apenas alguém tentando chegar em algum lugar. Era alguém que finalmente caminhava com propósito. E ao dar seu primeiro passo de volta para o mundo, uma frase emergiu dentro dele como se viesse da própria terra. Às vezes, quando todos desistem, seguir não é apenas o melhor caminho. Seguir é o único caminho capaz de revelar quem você realmente é. E com isso, Davi seguiu. Não porque precisava provar algo, não porque esperava aplausos, mas porque finalmente sabia para onde sua alma o chamava.